16 de maio, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Mas ainda faltam dados concretos sobre essa doença no Brasil e no mundo. Dados divulgados pela Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil indicam que, mundialmente, a prevalência da doença celíaca é de 1% da população. Ou seja, em cada grupo de 100 pessoas, uma é celíaca. E para conscientizar sobre essa doença, existe o Maio Verde, que é uma campanha que traz esse assunto como tema central. Para a gente saber mais, eu converso hoje com a nutricionista Eluze Carneiro. Boa tarde, bem-vinda, Eluze. Boa tarde, um prazer estar aqui falando sobre essa conscientização que eu acredito que vai desde a população em geral, entender, saber sobre sintomas e até como se comportar perante alguém que tem a doença celíaca. Conscientização para os próprios celíacos de se cuidarem, buscarem orientação do nutricionista para tratar esse intestino e conscientização dos profissionais também, né? Acredito que esse número 1% ele ainda é defasado, agora a gente tem muito mais, existe aí quase que 90% das pessoas não diagnosticadas, então já é muito comum agora para nós o diagnóstico, principalmente porque a dieta sem glúten, sem lactose, ela entrou ali como bem popularizada ali há acho que uns 5 a 10 anos mais ou menos. Então ali também começou-se a entender que as pessoas começavam a se sentir melhor. Mas uma coisa que é muito importante, Vanessa, as pessoas não podem retirar o glúten sem antes ter o diagnóstico da doença celíaca. Porque a pessoa, ela se sente melhor mesmo sem o trigo, sem comer glúten, né? E aí ela acaba não procurando um profissional, não fazendo o diagnóstico correto, e quando ela tira o glúten, ela perde o diagnóstico da doença, porque o intestino volta ao normal. Então é muito importante a gente conscientizar as pessoas. Tem sintomas? Corre para o gastro para fazer o diagnóstico correto. Quais são os sintomas? Então, começando, para a gente explicar mais do que é a doença celíaca. Dentro dessas condições que envolvem o glúten, a gente tem a doença celíaca, né, que é uma doença autoimune. Tem as pessoas que têm alergia ao trigo e tem as pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca. Então essas duas pessoas, a que tem alergia ao trigo e a que não e a que tem a sensibilidade não celíaca, elas podem eventualmente consumir glúten. Mas geralmente essas pessoas têm, né? São estufamentos, dores, azia, diarreia, dores de cabeça, enxaqueca. Porém, a doença celíaca, ela evolui para coisas que são perigosas até, graves. Mais graves, como o diabetes tipo 1, porque ela é uma doença autoimune. Então, a pessoa celíaca, ela não pode jamais consumir, nem eventualmente, o glúten, né? E aí tem que cuidar muito com a contaminação cruzada. Tem pessoas que nem podem nem entrar numa padaria, que ela já sente asfixia, já sentem alguns sintomas, né? Então, anemia, queda de cabelo, baixa disposição. Então, as coisas mais graves que pode levar é um hipotireoidismo, artrite, hepatite e até câncer de intestino. Agora você comentava da contaminação cruzada, né? Ao mesmo tempo que a doença foi se popularizando, as pessoas sabendo mais da questão do glúten, os rótulos também, aos poucos, né, ainda vêm trazendo mais informações. E ali vem muito escrito, pode conter traços de glúten. Isso. Essa é a informação de alerta, então, para quem tem a doença celíaca e para quem é intolerante. A contaminação cruzada, para o pessoal em casa entender, nada mais é do que qualquer coisa que entre em contato com glúten, até uma esponja, mesmo um prato limpo, que uma pessoa comeu um pão com trigo ali, limpou o prato e a pessoa que é celíaca foi comer, isso faz mal, isso causa contaminação cruzada, porque o glúten ele contamina tudo, a esponja, né, os garfos, os talheres. Então realmente a pessoa tem que cuidar, tem que se antenar, e se no alimento está escrito como alerta, pode conter traços de glúten, mesmo que não tenha trigo no alimento, o celíaco ele deve eliminar a possibilidade de consumir aquele alimento. Então o que acontece? A família toda ela precisa estar, né, envolvida nisso aí, porque até dentro de casa é impossível ter glúten isso pode prejudicar a pessoa. Então, falando ali
né, dos sintomas que a gente começou a falar, é interessante assim, entender também que 30% das pessoas são assintomáticas. Então, é muito difícil, por isso que ali 90% da população não tem o diagnóstico. Vai descobrir, eu tenho paciente com 70 anos que descobriu, mas já tem todas as complicações, né? Aí quando foi ver, era celíaco uma vida inteira, né? A doença celíaca não tem cura. Não tem cura, é uma doença autoimune, né? Que tem uma predisposição genética, e ela realmente não tem cura. Eluse, chegaram 2 perguntas para a gente, na verdade chegaram mais, a gente vai ter tempo para 2 pelo menos, e aí a gente vai acompanhar aqui. O Marco pergunta o seguinte: a doença celíaca afeta muito o desempenho de um atleta de alto rendimento? Olha, boa pergunta. Marco, afeta sim. Inclusive, isso é uma das características que você pode perceber para buscar uma ajuda médica, né, no gastro, e entender um pouquinho, ó, meu rendimento, crianças também, baixo rendimento na escola, então muitas vezes é tratado como outras coisas, como por exemplo uma hiperatividade, déficit de atenção, o atleta acha que é porque ele não está conseguindo dormir direito. Nossa, e todas as coisas, então afeta sim, Marco. Tem mais uma pergunta, as demais a gente vai tentar responder depois nas nossas redes sociais. Em que faixa etária ela surge, a doença celíaca? Então, ela pode surgir em qualquer faixa etária, é uma predisposição genética, né, que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Então, pode ser diagnosticado quando criança, quando bebê, ou pessoas mais velhas, adultas, né, antes não tinham tanto sintomas e depois, de repente, começaram a apresentar vários sintomas, né? Então, em qualquer idade pode ser diagnosticado, mas se a pessoa tem a predisposição genética, ela vai ter ali a dificuldade, né, a intolerância ao glúten. Não é uma alergia ao glúten, é uma intolerância. Então, a questão de alguns sintomas estarem relacionados com a nutrição é que as células do intestino elas vão atrofiando, então diminui muito a nutrição da pessoa. Por isso que os sintomas têm relação ali com a parte cognitiva, com a parte de disposição física e tudo mais. Um conjunto. Eluse, muito obrigada pelas informações. A gente percebeu dica de ouro, né? Diagnóstico, procurar uma nutricionista, fazer essa investigação, não cortar o glúten e depois procurar ajuda médica, porque isso pode atrapalhar então no diagnóstico. O diagnóstico, com certeza. Ele é muito importante. Muito obrigada, Eluse. Eu que agradeço.